Eu estou aqui com o Dr. Ives Gandra, na sua sala de reunião do seu escritório de advocacia. Dr. Ives sempre tem atendido generosamente meus convites para participar dos nossos eventos sobre guerra fiscal, sobre reforma tributária. O conhecimento do Ives é ímpar, uma posição sólida, uma experiência que não tem igual durante 50 anos tratando dessa matéria, e eu muito agradeço do Ives de estar concedendo essa palestra que vai ser exibida nessa próxima segunda-feira, dia 26, no nosso seminário Guerra Fiscal, Incertezas e Redefinição de Prazos. O tema da palestra do Dr. Ives é a constitucionalidade do processo de convalidação dos incentivos de ICMS. Dr. Ives, muito obrigado, o senhor está com a palavra. É uma grande satisfação. Quero lembrar o seguinte: primeiro, a experiência não é tão grande, mas são 60 anos e não 50. Desculpa. Eu estou formado há 60 anos, professor universitário há 57 anos, o que representa, já estou naquela fase de dinossauro juriássica dos antigos, que são considerados os juriássicos do direito tributário. Não? Mas veja o seguinte, eu tenho a sensação que nós vamos entrar nesse mês de dezembro e no começo do ano que vem uma visão bem diferente de todo o problema do sistema tributário. Guerra fiscal, nós vamos discutindo, eu tenho a impressão, o primeiro seminário que eu participei com vocês, o Armando, foi em 2012, creio eu. Sim. Então, há 6 anos nós discutimos guerra fiscal. O Supremo vem discutindo aquela súmula famosa que nunca se tornou realidade, a 69, é de 2012. Sim. E o Supremo ficou sempre aguardando uma solução. Quando se negociou a solução da Lei Complementar 160, nós tivemos um parto da montanha, pariu um rato, porque na prática o que nós vimos foi uma lei que, em vez de equacionar o problema da guerra fiscal, largou o problema da guerra fiscal no momento que criou a cola e, ao mesmo tempo, praticamente pisoteou em todas as decisões do Supremo, como disseram. Os senhores do Supremo sempre decidiram, agora nós vamos convalidar tudo aquilo que os senhores consideraram inconstitucional, porque a nossa função decidir inconstitucionalmente o direito de cada Estado interferir na política financeira do outro Estado, tentando tirar investimentos. Então, o que nós vemos hoje é que a equipe do presidente Bolsonaro e mesmo os diversos convênios que foram feitos, são 3 convênios pelo menos desde a promessa, que tem influência direta na guerra fiscal. O que nós estamos vendo é que as leis estaduais não saem, teriam um prazo para que essas leis estaduais fossem editadas, e nós estamos possivelmente com um novo sistema tributário que vai ser discutido e possivelmente vai ser um sistema tributário mais adequado. Então, o que eu gostaria de colocar em primeiro lugar em relação o problema de constitucionalidade é um problema que tem sido discutido se a lei complementar ela é auto-aplicável, e sendo auto-aplicável, apesar de haver necessidade de legislações estaduais, leis ordinárias aprovadas pelas Assembleias Legislativas, se ela seria auto-aplicável, ela se prescindiria. Lei complementar seria um adendo, algo periférico, não tão essencial, porque a Lei Complementar 160 é que regeria a matéria. Todo o conceito de lei complementar, quando foi idealizado com a Constituição de 67, era dar uma lei de princípios gerais para definir as legislações ordinárias da União, dos Estados e dos municípios. Na Comissão de Reforma Tributária do governo Castelo Branco,
à luz das discussões do projeto do Código Tributário Nacional, na época que as leis brasileiras tributárias eram feitas por juristas e não por regulamenteiros, como é aquela que nós temos hoje, como é o que estamos vendo hoje. Porque nós temos Rubens Gomes de Souza, Gilberto de Ulloa Canto, Carlos da Rocha Guimarães, Tito Rezende, até um médico que tinha uma noção muito boa do que representava o direito tributário, que era Gerson Augusto da Silva, Aliomar Balieiro. Então, estou falando de nomes paradigmáticos, claro. São os pais do moderno direito tributário brasileiro. Claro. O que se discutiu, e eu convivi com eles, porque me formei em 58, quando se introduziu a não cumulatividade no direito brasileiro através da lei 3.520 no imposto de consumo, eles entendiam a necessidade de uma lei que sistematizasse o direito tributário no país. Não adianta ter a Constituição, dar competências para a União, Estados e municípios e cada um faz o que bem entende, porque nos impostos de circulação de bens e serviços é evidente que numa federação essa circulação é nacional e vai provocar impactos numa unidade federativa na outra. Então, veio da discussão do Código a emenda constitucional número 18. Na emenda constitucional 18 já adotavam o ICM, etc., que vieram a ser incorporado na Constituição de 67. E aí, o Código Tributário Nacional, que surgiu como lei ordinária, ganhou eficácia de lei complementar, porque leis, princípios gerais de direito, têm que ser definidos numa lei que eu considero intermediária entre a União e as legislações ordinárias nos estados e municípios. Certo. Houve uma discussão ampla. Um grupo de juristas, como Geraldo Ataliba, juristas de grande prestígio, entendiam, não, a lei complementar não pode afetar a federação, as autonomias são amplas, estados e municípios, a lei complementar é uma lei federal. O Supremo Tribunal Federal, eu defendi a posição contrária, aliás, a mesma dos pais do direito tributário, o Supremo veio dizer a lei complementar é uma lei nacional que obriga a União, Estados e municípios, não é apenas uma lei federal. Claro. Mas é uma lei autoexecutável apenas como ela define determinados princípios. Certo. Ela pode ser uma lei de princípios gerais ou uma lei, por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas terá que ser, se vier um dia a ser criado, por lei complementar. Então, como eu estava dizendo, nós temos dois tipos de lei complementares em matéria tributária. Lei complementar que é auto-aplicável, por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas, se vier a termos, que é um imposto que nenhum país adota, a França mantém como uma vaca sagrada dos indianos, que não pode ser tocada, e lá não se toca porque eles praticamente se sentem os criadores do imposto. Os outros países começaram, abandonaram. Mas se vier a acontecer, será por lei complementar e ela será auto-aplicável. Agora, a lei complementar, para dar critérios, como é o Código Tributário Nacional, como a lei complementar 87, como é a lei complementar 160, são leis complementares e dá critérios. Algumas partes são auto-aplicáveis porque dizem respeito à própria Constituição, mas não no sentido do sistema poder ser aplicado sem a legislação, que é aquela porque o Código apenas dá critérios de regência que tem que ser a legislação ordinária do próprio Estado. Então, eu entendo que a Lei Complementar 160 depende, e o prazo estabelecido de um ano para que possam ter, no fim de dezembro nós teremos. Se não houver as leis ordinárias, nós vamos estar com um vácuo legislativo. O que vale dizer, vai prevalecer uma legislação que foi revogada. Essa legislação revogada, na eventualidade da legislação atual ser considerada inconstitucional, porque ações diretas de inconstitucionalidade contra a 160, ela passa a ganhar eficácia novamente, porque toda a legislação pressupõe a existência de legitimidade até que venha a ser considerado
inconstitucional, o que vale dizer é legal, é constitucional, até ser considerado inconstitucional, e se for considerado, volta ao regime anterior. Então, nós criaríamos um vácuo monumental em decorrência da falta de legislações ordinárias que deveriam ser as explicitadoras dos princípios colocados na Lei Complementar 160, independente dos convênios, que têm o sentido mais de uniformizar a integração das legislações ordinárias com todo o sistema do ICMS, na sua circulação nacional. Porque o ICMS é um tributo de vocação nacional, que erradamente o Rubens Gomes de Souza, quando disse que ele iria terminar a guerra fiscal com o ICMS, ele, na verdade, multiplicou a guerra fiscal em relação ao IVC, que era o imposto até 1967. Então, esse primeiro ponto eu considero importante. Lei complementar, para poder ter vigência, na minha opinião, porque é uma lei que dá critérios, depende de lei ordinária. Até porque, se ela fosse auto-aplicável, não precisaria de legislação ordinária. Claro. Entende? Legislação ordinária, ela explicita, porque é ela que torna esta legislação, é a legislação de regência, auto-aplicável, que ela não pode fugir dos critérios, os critérios que lá estão. E, na minha visão, que aliás foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal, ela é uma lei, não se diria hierarquicamente superior, porque ela é uma lei que, de rigor, ela tem campo de abrangência maior. Mas ela tem uma superioridade hierárquica naquilo que, o que ela definir, ela não pode ser alterada. Agora, se houver legislação estadual num determinado critério, vier uma lei complementar que altera esse critério, ela prevalece sobre a legislação estadual, que terá que ser modificada para adotar o critério da lei complementar. Embora seus campos de abrangência sejam diferentes, de rigor, ela tem uma superioridade hierárquica na medida que ela explicita os princípios constitucionais de 10 critérios para os princípios de regência da legislação ordinária. Então, essa é a função da Lei Complementar 160. E é isso que está sendo discutido no Supremo nas ações diretas de inconstitucionalidade. Primeiro, criaram-se 27 zonas francas de Manaus, o que representa, esvazia uma zona importantíssima do desenvolvimento do Amazonas. O Amazonas, Manaus, era uma casca de nós até a criação da Zona Franca. Hoje tem 2.700.000 habitantes, quer dizer, tem, de rigor, 60% da população dos vice-campeões mundiais, que é a Croácia, que foi vice-campeã mundial de futebol, para mostrar o que representou o desenvolvimento como indústria. Criam-se 27, o que representa, vai se esvaziar, é possível que o Estado do Amazonas, de novo, vai perder substância se o Supremo não declarar inconstitucional essa multiplicação de zonas francas. Cria-se, por exemplo, o problema de cola, que é a desmoralização do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal sempre disse que era inconstitucional. Agora os legisladores dizem, não. Apesar de inconstitucional, apesar de tudo ser feito contra as decisões, apesar do Supremo ter dito, nós não nos importamos com o Supremo, como nós somos legisladores, jogamos tudo isso e não só mantemos aquilo, como largamos e dão um prazo de permanência disso, que é um prazo longo, é evidente que pode chegar, inclusive aqui, e pode ser prorrogado, porque não adianta dizer 15 anos, Armando. Nós vimos que a própria Zona Franca de Manaus era no início 25 anos, depois prorrogado mais 10, e agora temos mais 50, o que vale dizer, em última análise, prorrogação de incentivos fiscais tem sido uma característica. Agora, o dado que me parece importante agora, nesse momento em que está se discutindo se haverá ou não um novo convênio para tentar, entender os vácuos, preencher prorrogações, se o Congresso vai se iniciar, e que nós estamos perante uma nova realidade para o Brasil a partir de 1º de janeiro de 2019. Um dos elementos fundamentais do governo Bolsonaro será a reforma tributária. Ele está ouvindo especialistas de toda a área. A proposta do Raul, que é uma proposta em que modifica esse problema de guerra fiscal, porque centraliza o imposto, cria o imposto especial e
um imposto de circulação de bens, em que o ICMS é absorvido, e o imposto de consumos especiais, ele está agora trabalhando com o Bolsonaro. Sim. Nós temos o Marco Sintra, que tem aquela proposta do imposto único e que é um nome, enfim, que é ouvido dentro da equipe. Um projeto absolutamente liberal que não pretende ter no sistema tributário um elemento de descompetitividade. Nós temos na Constituição Federal o artigo 146A, que declara que a lei tributária não pode gerar descompetitividade empresarial. Nunca foi regulamentado. Tenho a impressão que agora vai ser. Certo. E é evidente que a guerra fiscal foi uma guerra de descompetitividade, Claro. de separar estados. E uma guerra que gerou problemas seríssimos. Veja o seguinte, o Estado dá incentivo fiscal. Essas empresas vão lá, não pagam nada. O Estado tem os gastos de infraestrutura e tal. Resultado, neste ano, dos 26 estados e o Distrito Federal, 14 estados mais Distrito Federal não tem como pagar contas porque o custo da mão de obra é superior à arrecadação. Eu dou incentivos, não arrecado tributos. Claro. Então, cria uma descompetitividade, atrapalha as finanças públicas de todos os estados e que, por outro lado, gera automaticamente essa falência dos estados e que a União não tem muito como recorrer, porque a União está com um déficit programado, o déficit público da União, o déficit primário, não o nominal, um déficit de 139 bilhões, o nominal deve chegar a quase 400 bilhões. O que vale dizer, isso tem gerado uma descompetitividade, e é isso que a nova equipe vai pretender no sistema tributário. 2 pontos. Simplificar, para que o contribuinte possa cumprir, reduzir a sonegação, reduzir corrupção, todo sistema complexo gera sonegação e gera corrupção, e ao mesmo tempo permitir, entende, alíquotas adequadas se conseguir reduzir o peso da carga burocrática sobre a carga tributária. Porque hoje a carga tributária brasileira, que gira em torno de 33%, segundo a OCDE, segundo os critérios, sem considerar multas, autos de infrações, esses autos fantasmagóricos que estão aí correndo pelos tribunais, e não dá para fazer investimento. Sim. Essa receita de 1/3 do PIB é para pagar estruturas esclerosadas e uma burocracia esclerosada. Então, a guerra fiscal que nós temos nos estados, geradora desses 14 estados que têm uma arrecadação menor do que tem que pagar, segundo dados recentes levantados pelo governo e que a Folha de São Paulo deu uma grande publicidade, aliás, na semana passada, entende? Isso representa o quê? Que se nós continuarmos trabalhando com isso, na esperança que o 160 vai ser, primeiro, não será considerado inconstitucional pelo Supremo, segundo, vai ser a legislação do futuro, pelos 10, 15 ou 20 anos futuros, não é o que vai ocorrer. Então, efetivamente, eu tenho a impressão que esse mês de dezembro, um novo convênio que venha regular, prorrogações que venham a ser dadas, tudo isso, entende, não terá uma eficácia muito maior, porque haverá também um novo Congresso Nacional, com novas forças no próximo ano. De qualquer maneira, o que nós temos no momento sobre, digamos, a legislação existente, além desse problema da lei complementar, da falta de legislação, da possibilidade de prorrogação, um outro dado que me parece muito importante. Entende? Dizem que se o governo federal partir para uma solução de eliminar o ICMS e partir para a solução ou do Raul ou do Bernardo Api, do Eurico Decente, nós estaremos com uma inconstitucionalidade. Sim. Eu acho que inconstitucionalidade temos na discussão, aliás, é o tema da minha palestra, dessa guerra fiscal. Porque, de rigor, o que nós temos é
está sendo afetada é a política, a autonomia financeira das unidades federativas. Aquilo que foi levantado por alguns, essas novas propostas que o governo não pode afetar o ICMS, porque o ICMS é fundamental, porque a autonomia financeira de cada estado depende do ICMS. Sim. E se eu tirar o ICMS, centralizar num tributo que seria nacional, partilhando a receita da União, estados e municípios, nós estaríamos com uma pacto federativo, uma cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4, inciso 1º, que exige a autonomia federativa, as unidades federativas nós estaríamos atingindo a federação. Não é verdade. Nós temos, por exemplo, o IPI. O IPI é um imposto em que 47% mais 10% para exportações vai para estados e municípios. O imposto de renda é a mesma coisa. Por isso é que o governo, quando foi perdendo receita por causa da Constituição de 88, criou COFINS e PIS, claro, onde não partilhava, para compensar a perda de receita dos dois impostos arrecadatórios. Quando o ministro Delfim Neto, na época era deputado, já não era mais ministro, me pediu para redigir um anteprojeto de sistema tributário para revisão constitucional de 1993, eu redigi. Qual era a proposta que eu fazia naquela ocasião? Regi toda uma proposta que, afinal, terminou não sendo levado com a morte do Ulisses Guimarães e o Nelson Jobim passou a ser o relator da Constituinte e deram aquelas 6 emendas revisionais, da qual uma única interessava ao governo, que era o Fundo Social de Emergência. As outras 5 não tiveram expressão nenhuma. O projeto que eu apresentava é o seguinte: o sistema tributário tem que ser da federação. Por que da federação? Porque a União, ela usa no aparelho legislativo deputados de todas as unidades federativas, estados e municípios, que representam seus estados, seus municípios. E há uma casa na federação que é só dos estados, o Senado Federal, cada estado. Ora, quando se vai aprovar e faz-se uma lei complementar, por exemplo, como é a 87 do ICMS, é uma lei complementar feita pela União, isso não está afetando a unidade federativa. Feita pela União para critérios de como é que eles vão cobrar. Então, de rigor, quando se faz a lei complementar, a tese que sempre a lei complementar, quando atua para o sistema tributário, ela é nacional, ela não é federal. Ela pretende equacionar o problema da nação, não da federação. Por isso é que ela atinge União, Estado e município. Por isso é que ela dá critérios. Então, essa tese, e eu gosto muito, tenho um profundo respeito do meu querido amigo Hamilton Dias de Souza, que é a tese que ele está levantando sobre as outras propostas no sentido de manutenção do ICMS, que diz, não, as propostas, quando centraliza, atinge o Pacto Federativo, eu acho que não atinge. Porque nós temos leis complementares, critérios, Código Tributário Nacional, toda a lei tributária complementar que atinge o sistema tributário e obriga a União, Estados e municípios, ela não é na lei federal, é lei nacional. Entende? E o meu sistema que tinha proposto para o Delfim na época, todo um capítulo do sistema tributário que eu redigi como anteprojeto para ele, como era deputado federal, que ele ia discutir lá, eu colocava o sistema tributário da federação. Os tributos são todos da federação. Todos eles são partilháveis. Eu pretendia reduzir o número de frutos para um imposto circulatório de bens e serviços, uma contribuição social, um imposto de renda e o imposto do comércio exterior, além de contribuição social única, com o que teríamos um sistema muito mais simplificado, mas da federação partilhando tudo. Todas as unidades federativas participariam do bolo arrecadatório, sendo que, por exemplo, o circulatório de bens e serviços seria pelos estados que têm uma máquina arrecadatória maior do que a União, ou de cada município em particular. Pois bem, eu não vejo inconstitucionalidade dessa centralização. Agora, vejo inconstitucionalidade na Lei Complementar 160, que afere o Pacto Federativo. Se eu sou secretário de Estado de uma unidade federativa
e os produtos de outra unidade federativa entram aqui. E ao entrar no meu estado, vêm sem carga tributária nenhuma, concorrendo com os produtos do meu estado, em que todos têm a carga tributária plena, esse estado está atingindo a minha administração financeira. Sim. Atinge a minha possibilidade. E é por isso que a Constituição, me parece que a Constituição é claríssima aqui em mostrar que não pode ser, a Lei Complementar 60 não pode ter uma deliberação de incentivos fiscais que não seja pela unanimidade. E é lei complementar, não é Constituição. Vamos ler o que diz o artigo 155 da Constituição, que me parece regular isso de uma forma que os senhores vão compreender. Veja o que diz o 155, parágrafo 2º da Constituição Federal. Pega e temos o seguinte. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2 atenderá ao seguinte, é o ICMS. Vem no inciso 4 e diz, resolução do Senado Federal do presidente ou de 1/3 dos senadores, provado por maioria absoluta dos seus membros, estabelecerá alíquotas aplicáveis a operações, prestações, etc. Dá um quórum para aprovação. Inciso 5. É facultado ao Senado estabelecer alíquotas mínimas mediante a resolução de 1/3. Fixar alíquotas na operação, inciso B do inciso 5º, por 2/3. Sim. Todo tem participação. Sim. Agora, quando abre a perspectiva de os estados estabelecerem incentivos fiscais, declara o seguinte, salvo deliberação contrária dos estados e do Distrito Federal, nos termos do dispositivo no inciso 12, letra G, que é exatamente dos estímulos, incentivos fiscais. Sim. Aqui não fala 1/3 dos estados, 2/3 dos estados, fala dos estados. Certo. Então, se nós pegarmos o inciso 4, inciso 5, inciso 6, do parágrafo 2º, que cuida do ICMS, nós verificar quando o Constituinte pretendeu, sobre alíquotas gerais, estabelecer critérios, publicou. Quando falou dos incentivos fiscais, que não seriam estabelecidos pelo Legislativo, mas seriam estabelecidos por deliberação dos estados, disse todos, não falou 2/3 dos estados, claro. 1/3. Vem a lei complementar e diz, olha, apesar de estar em todos os estados do Distrito Federal, nós decidimos fazer um quórum menor. Certo. Então, a inconstitucionalidade me parece ver. E por que não deixaram isso? Por uma razão. É de que, se os estados não estiverem todos de acordo, um incentivo fiscal pode abalar as finanças públicas do outro estado, por gerar descompetitividade. Entende? Então, além de se criar 27 zonas francas de Manaus, além de se alargar amplamente o campo dos incentivos possíveis, além de transferir tudo aquilo, revalidando tudo que o Supremo declarou inconstitucional para um futuro sem limites, eu estou convencido que quando chega a hora do limite, a prorrogação, pelo menos a tradição do nosso Congresso, fere claramente, mas claramente, o parágrafo 2º, o inciso 6, que, ao contrário do 4 e 5, que dá quórums, 2/3, 1/3, maioria absoluta, que fala os estados. Certo. Não é 1/3 dos estados, 2/3 dos estados. Se o Constituinte quisesse colocar, eles poriam um percentual. E não pôs por isso. Basta um estado dizer, isso vai afetar as minhas finanças, certo. Eu não quero que o estado A afete as minhas finanças. Eu quero ser o administrador do meu estado. Eu, secretário da Fazenda, quero dizer qual é a política que vale no meu estado. E não um outro estado pôr os produtos aqui descompetitivamente, criando problemas para os meus produtos, quando o artigo 146 da Constituição
que nunca foi regulamentado e que eu acho que no governo Bolsonaro será regulamentado, que é fundamental que o seja, para não criar todas essas discussões que nós tivemos no Supremo Tribunal Federal. Ele declara o seguinte, e vou ler para os senhores: a lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributo com o objetivo de prevenir desequilíbrios de concorrência, sem prejuízo da competência da União por lei estabelecer normas da qual. O que vai dizer, lei complementar terá que estabelecer, foi isso que o Constituinte pretendeu, e até agora não se fez, porque os estados não quiseram que tivesse uma lei, porque eles são geradores de um despacto federativo, de uma federação fratricida, de uma federação de inimigos, que é o que nós temos. Então, eu estou convencido, Armando, de que o Supremo vai examinar a partir de fevereiro ou março, apesar das ações terem sido propostas no segundo semestre desse ano, a verdade é que todo o problema dos candidatos, o Supremo Tribunal Federal tendo se transformado numa corte penal, que tinha que julgar habeas corpus de tudo quanto é natureza para todos os políticos que estavam envolvidos, e não querendo afetar a eleição, nós passamos a ter efetivamente, entende, um Supremo dedicado mais ao processo político do que às questões tributárias em jogo. Eu estou convencido que essa matéria, a partir de fevereiro, já com o novo governo, a constitucionalidade vai ser apresentada. Então, eu não aceito muito a tese de que uma mudança do sistema afete o Pacto Federativo, que seria inconstitucional. Mas considero inconstitucional a Lei Complementar 160, porque essa sim fere, por ser lei complementar, um dispositivo constitucional que exige a obrigação da totalidade dos estados para a concessão dos incentivos fiscais. Perfeito. Obrigado, doutor Ives Gandra. Deixa eu fazer uma pergunta. Que perspectiva o senhor vê para a situação do contribuinte que, afinal de contas, ele aceitou incentivos fiscais à margem da Constituição, que não permitia, sem a aprovação do CONFAS, aquele incentivo. Mas, apesar disso, eu imagino que sempre ele quis adquirir, digamos, em algum momento, uma segurança jurídica em relação à sua relação tributária com o Estado que concedeu o incentivo. O senhor acha que, diante de todos esses hiatos que estão agora se constituindo, essa segurança jurídica haverá? Veja o seguinte, de rigor, todos aqueles que, sabendo que tinham assessoria jurídica, que o Supremo vinha decidindo contrariamente a esses incentivos, que os resultados não poderiam ser diferentes, que eram praticamente por unanimidade, corriam o risco de estarem aceitando uma legislação que iria ser contestada no Supremo Tribunal Federal, um risco que correram. Mesmo assim, como os empreendimentos foram feitos e nós tivemos empregados, empregos que foram gerados e tal, nós, quando eu participava daquela comissão com Luiz Roberto Barroso, Nelson Jobim, Everardo Maciel, Paulo Bastos Carvalho, Fernando Rezende, Bernardo Apio mesmo, nós tínhamos feito uma proposta para esses, não criação de novos incentivos, não cola, nada disso. Sim. Mas para esses que tinham tido, nós dávamos um período de 8 anos para, ano após ano, ir se reduzindo um oitavo dos incentivos até desaparecer. Certo. Com o que nós teríamos um período, entende, em que eles poderiam usufruir por 8 anos e revalidariam o problema do passado para não haver necessidade de devolução, como se fossem efeitos prospectivos.
Isso nós já tivemos diversas decisões com efeitos prospectivos no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, servidores públicos que receberam de uma lei que foi considerada inconstitucional. O Supremo disse o seguinte: receberam, mas não vão ser obrigados a devolver, porque já gastaram. Então, deram um efeito, a lei é inconstitucional, a partir de agora não recebe mais. Certo. Mas não são obrigados a devolver o que receberam durante a lei, que foi vigência de uma lei considerada inconstitucional. Certo. Então, o Supremo, na proposta nossa, garantiria o passado, daria efeitos prospectivos na lei e validando, portanto, todos os incentivos, e daria um período de 8 anos para ser reduzido 1/8 por ano, que é um período mais do que razoável, para que a própria empresa vá se adaptando à competitividade necessária para se inserir no mercado sem afetar a finança de outros estados. Perfeito. Está certo. Novamente, muitíssimo obrigado. Prazer sempre meu quando estou com você, Armando. Muito obrigado.